Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho hoje domingo. Espero que você tenha aproveitado bastante aí o seu final de semana, né? Esteja bem preparado para começar a segunda-feira com o pé direito. Gente, você já sabe, pílula noturna, nosso espaço para você fazer suas perguntas, em que a gente pode conversar aí na medida do possível, né? E tirando as dúvidas aí de todos vocês sobre diversos assuntos. Eu queria começar, gente, respondendo uma dúvida do nosso canal do YouTube, em que nós falávamos sobre a pílula, dentro da pílula do Evangelho, e falávamos sobre a importância do culto no lar, o Evangelho no lar. E aí houve, naquele momento, nesse dia da pílula, algumas perguntas relativas a, mas Ricardo, existe algum tipo de risco ou problema, né, de fazer o Evangelho no lar, por exemplo? É uma pergunta natural. Muitas pessoas que não têm, né, a prática, o conhecimento, normalmente fazem. Poxa, se eu vou estar lá uma vez na semana, duas, três, né, abrindo um contato para poder fazer evangelho, eu não estaria também, eventualmente, abrindo um contato para alguma coisa negativa? Oh, gente, é claro que não. Se fosse assim, você nunca ia poder rezar na sua casa, concorda? Gente, o que é o evangelho no lar? Vamos por partes. O evangelho no lar nada mais é do que simplesmente você manter uma sequência da sua oração, nada mais do que isso. Só que com mais consciência, ao invés de você fazer isso rápido, correndo, você vai fazer em 15, 20 minutos com a leitura de um texto. Mas não é nada além do que muitas pessoas já fazem naturalmente sem dar esse nome. Não é quando você se reúne na sua casa para rezar com a sua família, não é quando você simplesmente faz uma oração antes de dormir com seus filhos, quando você está agradecendo pela comida antes do almoço, você está fazendo o evangelho. Não é? Imagine, e por causa disso você está abrindo espaço na sua casa para que energias negativas venham? Gente, né? Bom senso, né? A prática do evangelho no lar, ela sempre foi recomendada. Jesus fazia o evangelho no lar na casa, né, de Pedro, em Cafarnaum. Leiam o livro Jesus no Lar, uma maravilha. 50 histórias lindas que aconteceram na casa de Pedro, todas ocorridas com o evangelho no lar. Ensinamentos profundos de Jesus que tocam o nosso coração até hoje. Esse livro é maravilhoso, magnífico. Anota aí, Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Luz, psicografia do Chico. O próprio Chico nos conta uma história belíssima, né, de como o Evangelho no Lar ajudou uma família que vivia em constantes conflitos, depois de 6 anos a se libertarem desses conflitos, né, exatamente pela prática do Evangelho no Lar. Então, fiquem tranquilos, se você está de maneira séria se conectando com energias positivas, é óbvio, é claro que isso jamais vai abrir espaço negativo para você, porque se fosse assim, você já estaria sendo influenciado há muito tempo, né? Por qualquer eventual energia negativa, exatamente por não rezar, por não conversar com Deus, e não na hora que você imagina, de bom ânimo, boa vontade, coração aberto, tá lá se abrindo para falar com a bondade divina. Então, definitivamente isso não procede. Segunda questão, gente, colocada aqui com também uma certa sequência e frequência, aqui pelas nossas pessoas que estão seguindo, pela nossa querida Ananda, acho que é isso mesmo, Ananda Pontes. E aí ela fala assim, Ricardo, como que funciona essa história da gente sempre estar atraindo pessoas difíceis no relacionamento afetivo? Isso é um karma? E aí eu vi um monte de gente curtindo a pergunta dela, então parece que essa é a dúvida de muitas pessoas. Gente, vamos entender uma coisa? Nada acontece por acaso. Nós temos sempre passado ou vamos passar por várias situações que a nossa alma necessita sim para crescer e se desenvolver como um aluno que está matriculado na escola vai estudar as lições referentes à matéria que ele está aprendendo, não é isso? E aí, claro, você estuda e não vai ter as provas na escola para você ser analisado. E a mesma coisa acontece aqui na nossa vida. A gente está estudando no dia a dia e a gente tem os desafios. Só que do mesmo jeito que um aluno na escola responde o que quiser na prova, nós também temos esse livre-arbítrio, né? O destino pode trazer a você alguém que cruza o seu caminho. O seu livre-arbítrio determina se você deixa essa pessoa ficar ou não. Não é? Então é importante a gente ter essa noção. Ninguém é pré-determinado para ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Agora é importante a gente entender que muitas vezes nosso psiquismo está doente. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu só atraio mulheres ciumentas. Ué, mas por que será? Eu só atraio homens violentos ou que não me respeitam. Ué, mas por que será? Muito provavelmente existe um processo no seu inconsciente, algum conteúdo ligado à sua infância, talvez ligado à relação com seu pai, com a sua mãe, algo que inclusive não é mistério nenhum, porque a psicologia estuda isso muito bem, que faz com que a gente se encante por pessoas que curiosamente nos fazem mal.
para algum tipo de mecanismo de compensação emocional. Por mais estranho que possa parecer para quem não está familiarizado com o assunto, isso acontece todos os dias com milhões de pessoas no mundo todo. Então a pessoa se sente vítima quando na realidade a solução dessa situação está dentro do psiquismo dela. E é por isso que quando ela faz uma terapia e cai a ficha, né, de onde que as coisas começaram a acontecer, ela começa a mudar o padrão vibracional e de autoconhecimento e consequentemente diz não para determinados relacionamentos que antes ela falaria assim com muita facilidade. Então vamos lembrar, gente, que essa ideia de karma como sendo sinônimo de algo negativo que vai acontecer, isso não ocorre. O karma é apenas uma resposta, a palavra sânscrita, que quer dizer roda. É uma resposta do universo a algo que a gente gerou. Mas mesmo a resposta ao eventual karma, ela pode ser positiva. E você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Né? Você pode se libertar disso quando você não coaduna, né, com os problemas existenciais. Vou te dar um exemplo simples. Eu conheço o caso de uma senhora que ela, durante o seu primeiro casamento, passou por grandes dificuldades, problemas seríssimos. Inclusive, ela é muçulmana, uma pessoa querida. Ela era espancada pelo marido durante muito tempo. Ela mora num país muçulmano, uma das pessoas que nos acolheu em uma das nossas viagens à África, né? E aí ela nos contou isso, nos confessou que ela teve esse problema muito grande, mas ela não entendia por quê. E ela orava a Alá 5 vezes por dia e pedia a Alá muita luz e paz para que isso se resolvesse. Até que um dia aconteceu uma determinada circunstância, ela acabou, né, se separando do marido e encontrou o atual esposo, que é mais jovem do que ela, vejam só, mas deu a ela 2 filhas lindas, trata ela de uma maneira maravilhosa e ela se sente extremamente bem. Pergunta que fica no ar. Por que que ela traiu o primeiro esposo? Eu não tenho essa resposta, mas uma coisa é certa, algum motivo teve, porque senão ela não teria o atraído, né, de alguma maneira. Agora, seja qual for o motivo, ela se libertou, porque ela não nutria a raiva dele, ela fez de tudo, imagina, dentro de uma cultura fechadíssima, que a mulher praticamente não tem voz ativa para poder cumprir os seus deveres, mas nunca deixou de alimentar a esperança e o otimismo que a vida iria melhorar. E chegou um momento em que ela teve a recompensa dela. Então, precisamos confiar na bondade de Deus, mas acima de tudo fazer a nossa parte. E esse que é o caso que eu estou narrando dela, né, da mamãe Rashida, eu brinco, eu chamo ela de mamãe Rashida, né, é uma exceção. Porque boa parte de nós tem livre-arbítrio, muito mais liberdade com certeza de entrar e sair de um relacionamento do que ela tinha no caso especificamente do dela. Então, vamos refletir que muitas vezes quem está criando o karma somos nós, por não nos conhecermos e por aceitarmos fazermos parte de relacionamentos que não são dignos do crescimento espiritual que a gente almeja. Tá bem? Então, resumo da história, cuide de você e no caso do Evangelho no lar, faça com certeza o Evangelho com todo carinho, na certeza que a bondade divina está te amparando. É isso, meus amigos. Muito obrigado por enviar suas dúvidas, sugestões. Ótimo início de semana para todos vocês. Você sabe, nosso canal do Instagram está sempre aberto para te receber. Insti.RicardoMelo. Grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.